uma palestra muito interessante também, com a temática Ciência e Tecnologia aplicada ao esporte. Será ministrada pelo professor doutor Alcion Silva. Ele é coordenador de Ciência e Tecnologia do projeto Inteligência Esportiva da Universidade Federal do Paraná. PhD no Programa de Educação Física, também da UFPR, é coordenador científico do grupo Prática Clínica, autor das obras Prática Clínica Baseada em Evidências, Esporte 4.0 e Clínica e Esporte de Precisão. Essas duas últimas disponíveis na Amazon, inclusive. Vocês já perceberam, então, que vamos receber aqui mais um grande profissional da área esportiva. Por favor, uma salva de palmas para o professor doutor Alcion Silva. Seja bem-vindo aqui ao nosso palco. Estamos prontos para receber seu conhecimento. Bom dia a todos, obrigado pelo convite ao Comitê Brasileiro de Clubes. A natureza dessa conferência, então, o objeto é a aplicação de ciência e tecnologia voltada à área do esporte. Bom, esse tipo de conferência geralmente tem um grande problema, porque é sempre apresentado os benefícios da tecnologia, como isso pode trazer recursos e melhorar o desempenho das organizações esportivas, porém o grande problema está no final das conferências, porque a questão se resume em e como eu aplico isso dentro de uma organização esportiva? Geralmente esses projetos de ciência e tecnologia aplicada, dependendo do nível que se quer alcançar, e o que nós queremos é sempre alcançar o melhor nível possível, ele custa um relativo investimento, ele também tem um alto custo de manutenção, ele requer equipes especializadas e é um projeto que basicamente não tem um fim, é uma continuidade, é um departamento dentro da organização esportiva. E aí nós caímos sempre na situação, e aí? Investimos na estrutura do clube, investimos na contratação de um técnico ou investimos num projeto de ciência e tecnologia dentro da organização esportiva? Esse é o ponto que nós temos que resolver. E como é que nós vamos fazer isso? Vamos tentar, então, fazer uma abordagem hoje, trazendo uma experiência aos senhores de um projeto que nós estamos desenvolvendo e que ele tem como o DNA, a natureza dele é democratização da ciência e tecnologia. Ok, o verde? Tá bom. A democratização, então, de um projeto de ciência e tecnologia. Não seria bacana se nós tivéssemos, então, a possibilidade de oferecer ciência e tecnologia para qualquer nível de organização, seja um grande clube ou seja um pequeno clube? E é isso que nós estamos investindo nos últimos meses, e eu gostaria de passar, então, para os senhores a experiência sobre esse processo, e aonde nós encontramos as dificuldades, como ele pode ser reproduzido, ou, o mais interessante de tudo, como talvez nós pudéssemos trabalhar em conjunto, onde organizações e senhores pudessem participar do projeto, com um custo, obviamente, muito inferior, mas muito inferior do que a gente tentar desenvolver um projeto em cada organização. Pois bem, esse projeto, então, recebe o nome de esporte de precisão. Deixa eu fazer uma informação preliminar. Eu sei que na área de esporte, o esporte de precisão faz uma referência às modalidades de tiro, arco e flecha. Porém, o conceito que nós trazemos aqui, ele vem da medicina. Medicina de precisão. O que é a medicina de precisão? É a possibilidade de você aplicar intervenções da área da saúde, que é o diagnóstico, o tratamento e o prognóstico, individualizado às características do paciente. Ou seja, será que nós conseguimos, por meio de um projeto de ciência e tecnologia, fazer prescrições de treinamento mais adequadas à individualidade de cada atleta? Seja um atleta homem ou mulher, seja um atleta velocista ou fundista, seja um atleta da natação ou do atletismo? Será que nós conseguimos dar maior precisão a essa prescrição de treinamento, para que a gente consiga, então, uma maior eficiência na preparação, na formação e na preparação dos atletas? Essa é a ideia básica do processo. Pois muito bem, eu acho que não é novidade para os senhores que nós estamos no meio de uma transição tecnológica. Nós vivenciamos isso no dia a dia. Diferente das revoluções que precederam, como a Revolução Industrial, que demorou basicamente um século para se estabelecer,
A revolução tecnológica é extremamente rápida. Ela acontece em questão de meses. Alguns meses atrás, para ser sincero, faz exatamente 12 meses, eu dei uma conferência lá na Federal do Paraná e falei, não, foi em Maringá, na UEM, e falei sobre o lançamento do ChatGPT. Você vê, já passou 12 meses, essa ferramenta de inteligência artificial, que no meu entender, foi uma linha de corte em tudo que nós vimos até o momento. Por quê? Porque foi a primeira ferramenta de inteligência artificial de uso público. Então, foi uma linha de corte, e esse nível de ferramenta é que leva à extinção de muitos trabalhos, como, por exemplo, peticionar na área de direito, geração de conteúdo na área de televisão, de cinema, de textos, como é que a gente faz hoje avaliação de alunos nas universidades, né? Você não sabe mais se o aluno fez ou se o ChatGPT fez o trabalho. E se você fizer a pergunta certa para o ChatGPT, outro dia eu estava fazendo uma brincadeira, eu queria que ele escrevesse para mim uma canção na área de esporte, mas no estilo Mozart, com o refrão em tal, ele me dá as notas musicais, ele me dá a letra, ele me dá o refrão, ele me dá toda a geração de conteúdo. Então isso acontece muito rápido. E esse tipo de transformação está gerando uma nova ordem mundial. Nós temos 3 supremacias hoje sobrepostas no mundo. A supremacia militar, que é detida pelos Estados Unidos, a supremacia econômica, a China é a manufatura do mundo, se propôs a isso, e a supremacia tecnológica, que ainda está em disputa. Os senhores acompanharam alguns meses atrás a disputa entre Estados Unidos e China na instalação das redes 5G no Brasil. Por que essa disputa tão acirrada? Porque quem domina a infraestrutura da internet domina toda a transmissão e o acesso aos dados. Vocês lembram mais ou menos em 2014, 2015, que o Edward Snowden denunciou todo o sistema de monitoramento a nível global? Foi a primeira vez na história da humanidade que isso aconteceu. Uma nação fazia um monitoramento a nível global, e haviam sido hackeados chefes de Estado, como a própria presidente Dilma, que estava no cargo aqui no Brasil, a chanceler alemã Angela Merkel, não é? Então, essa supremacia de ter acesso aos dados é uma coisa hoje disputada a nível de nações, mas também a nível de organizações. Por quê? Porque ela vai te dar uma vantagem competitiva. Muito bem, olhando com um pouquinho mais de atenção ao momento que nós estamos, observem esse círculo, está exatamente entre 2000 e 2025, o ponto de inflexão, onde nós vamos ter um mundo absolutamente digital. Por quê? Porque nós estamos com um conjunto de tecnologias acumuladas, que trabalhadas em associação, vão nos dar um poder de transformar a nossa realidade a nível econômico, a nível social, a nível financeiro, em todas as dimensões. E são essas tecnologias, o blockchain, a robótica, a internet das coisas, a inteligência artificial, que é a cereja do bolo dessa década, e a computação quântica, que é o que está sendo estudado em mais alto nível hoje. A inteligência artificial é a principal ferramenta da década. Nos últimos 40 anos aí, a cada década que nós tivemos, nós observamos uma forma de tecnologia que modificou aquela década. Começou mais ou menos na década de 80 com o próprio lançamento do computador pessoal pela Apple, pela Microsoft. Depois da década de 90, os senhores acompanharam a infraestrutura de rede, ou seja, a internet, nós nos conectamos. Depois, na outra década, nós tivemos a mobilidade por meio do iPhone. Depois nós tivemos a nuvem, não é? A computação em nuvem. E essa década que nós estamos agora é a década da inteligência artificial. Qual será a próxima? Não sei, mas arrisco dizer, imersão. Depois da inteligência artificial, meu palpite é que nós vamos ter um mundo imersivo total, de realidade virtual, né? Isso seria bastante interessante, estou bem ansioso para ver. Bom, a questão é, dentro desse cenário, aonde as organizações esportivas estão situando? Elas já estão transitando para um cenário analógico, ou elas estão ainda no ambiente digital? E aí a gente tem uma má notícia. Aquilo que os senhores aprenderam no ensino médio não sabiam o que significava. Futuro do pretérito. Tecnologia, mundo digital é o futuro do pretérito. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer. Isso já é real.
E se nós não estivermos atentos, obviamente nós perdemos essa onda da vantagem competitiva. Então, isso é o futuro do pretérito, né? Muito bem. Então, eu acredito, minha percepção dentro da área de tecnologia, é que organizações esportivas, como organizações jurídicas, universidades, sistema financeiro, eles vão ser plataformas tecnológicas. Eu sempre falo isso para os meninos, às vezes na faculdade. Que negócio você vai montar quando se formar? Você pode ser médico, advogado, professor de educação física, mas qual negócio? Só tem um negócio que você pode montar. É uma empresa de base tecnológica. Esse vai ser teu negócio. Em qual área você escolhe? Na medicina, no direito, na odontologia, na educação física, mas a tua empresa tem que ser de base tecnológica. Porque você não dominando a base tecnológica, você basicamente está fora do jogo. Você não tem como organizar dados, você não tem como fazer estimativas a nível real, em tempo real, não é? E com grande volume de dados. Então, a gente percebe que esse não seria uma tendência, é uma realidade, não é? E se você não estiver atento, provavelmente vai acontecer um fenômeno bastante interessante, que a gente chama de obsolência. O que é obsolência? As gerações que nos antecederam, elas ficaram obsoletas depois da vida ativa, na aposentadoria. O que isso significa? Significa quando você vê alguém que vai ao caixa eletrônico, uma pessoa de mais idade, ela tem dificuldade em interagir com o caixa eletrônico. Ou ela tem dificuldade em interagir com o computador, com o iPhone, não é? Isso chama-se obsolência. Você perde, então, a capacidade de interagir com o nível tecnológico atual. Mas eu tenho uma notícia bem interessante. Vocês mais jovens têm uma grande chance de ficar obsoleto ainda em idade produtiva, dada a velocidade que a tecnologia hoje avança dentro do nosso cotidiano. Então, a gente tem que ficar atento. Por quê? Porque estamos na curva exponencial. Nós não temos mais tempos para pensar, para discutir, para elaborar planos para desenvolvimento. Nós temos que fazer acontecer de forma um pouco mais ágil. Isso é bastante interessante. Bom, o que nós queremos dentro desse processo de ciência e tecnologia? A ideia que nós estamos tentando viabilizar e desenvolver é, então, dentro desse cenário de alta velocidade da tecnologia, levar esses recursos para qualquer organização esportiva, não importa o tamanho, não é? E de forma acessível, de forma compartilhada, de forma democrática. Tem que ser um projeto que não pertença a mim, não pertença a você, não pertença à sua organização, mas que todos possam fazer uso. Ou seja, nós temos que pensar o esporte como um corpo, para que a gente possa fazer o que o professor Neri ontem comentou na conferência dele, né? Tivemos um aumento de investimento das Olimpíadas, em recursos das Olimpíadas, eu acho que ele falou de Londres, depois para Rio 2016. Porém, os resultados, dentro da parte prática, não foram tão expressivos como se esperava. Então, nós temos que fazer o quê? Tentar dar esse acesso de forma democrática, uniforme, pensando como um corpo em relação ao esporte, para que o Brasil primeiro possa evoluir. Ou seja, primeiro disputamos com os países, depois disputamos entre nós, mas se nós disputarmos entre nós primeiro, aí o processo fica mais complexo, né? Então, essa é a ideia do projeto Esporte de Precisão, e esse é o contexto que nós identificamos dentro do processo de ciência e tecnologia atual. Tudo bem? Tudo bem, doutor? Estou falando muito rápido? Estou falando de forma complexa que o senhor não consegue entender? Quer que eu repita alguma coisa? Ótimo, muito obrigado. Vamos em frente, então. Muito bem. Para elaborar esse projeto, nos últimos meses, agora nesse ano, 2023, eu visitei várias organizações esportivas, clubes, associações, falei com atletas, pais de atletas, com técnicos, com gestores, fui nas universidades, falei com professores de diferentes áreas, para saber aonde está o problema, para que nós pudéssemos desenvolver um projeto desse porte e desse nível. Onde é que está acontecendo o problema? Bom, o primeiro é óbvio, né? É dinheiro, é financeiro. Por que financeiro? Senhores, desenvolver um projeto não é desenvolver um site. Desenvolver um projeto de ciência e tecnologia não é desenvolver um sistema. Ele envolve, além de toda a parte tecnológica, uma base científica bastante estruturada. Ele envolve especialistas de diferentes áreas. Isso tudo tem um custo, e não só de desenvolvimento, mas tem um custo de manutenção também.
Eu vou fazer uma experiência prática com vocês, compartilhar uma experiência prática. Nós desenvolvemos o projeto Inteligência Esportiva, capitaneado pelo professor Mesada, que está presente aqui, do Instituto de Pesquisa em Inteligência Esportiva, da Universidade Federal do Paraná, desde 2014, mais ou menos, né, professor Mesada? Quando nós começamos a desenvolver a inteligência esportiva, nós usamos uma linguagem de programação que era uma linguagem muito utilizada, era uma linguagem muito boa para a época, mas se passaram 10 anos. 10 anos na área de tecnologia é como se você estivesse esfregando o pauzinho para fazer fogo, e hoje você tem o fogão a gás, né? É uma diferença muito grande. E hoje nós temos um problema, essa linguagem já não é tão usual, então os novos sistemas são desenvolvidos em outras linguagens, mas eu não posso refazer a inteligência esportiva. Então, eu tenho que manter aquela linguagem, tenho que contratar pelo menos 2 profissionais que dominem aquela linguagem e outros que dominem as linguagens atuais. Então, vejam que isso vai formando um passivo financeiro também dentro dos projetos. E, às vezes, quando nós pensamos em desenvolver alguma coisa, não estamos enxergando exatamente o que acontece. Então, esse é o primeiro problema que a gente observou, né? Como é que a gente pode facilitar o aporte financeiro ou melhor, reduzir custos de um sistema desse para que ele seja acessível às organizações esportivas. Segundo problema que a gente observou, isso aqui é muito interessante, cultura de quantificação pelos técnicos, pelos atletas. Se você quer pensar hoje em digitalização da organização esportiva, você tem que mudar a cultura. A parte de entrada de dados, de fornecimento de dados para o sistema, tem que começar a ser uma métrica como que faz parte do treinamento. Saiu da pista, saiu da piscina, tem que pôr dados no sistema. Ah, mas os atletas não põem. Ah, mas os técnicos não estão acostumados a fazer isso, eles não vão colocar. Bom, nós queremos, como falou o professor Neri, assumir uma posição nos top 10 a nível mundial, temos que nos comportar como tal, então. Não adianta a gente dar desculpa para não fazer uma coisa extremamente necessária. Então, isso foi uma situação que eu observei em vários clubes. Eu vi vários técnicos e vários gestores falando sempre esse mesmo discurso. Então, nós fizemos a elaboração de um sistema onde o dado não tem uma entrada por uma via, mas o atleta preenche, o técnico preenche, o gestor preenche e o sistema automatiza uma série de funções. Por exemplo, no Clube Curitibano, especificamente no departamento de natação, Dr. Enio Aragon, pessoa visionária, nos permitiu transformar ali o departamento num laboratório de ciência e tecnologia para o desenvolvimento desse projeto. E lá estamos. Então, a proposta é, o atleta sai da piscina e ele já tem uma série de entrada de dados que demora a ele 1 minuto e meio no máximo, e aqueles dados já fornecem uma série de informações, porque eles são processados, geram metadados, para o médico, para o psicólogo, como falou nossa colega ontem, para o nutricionista, para os gestores. Então, um sistema multidimensional também. Ele é diferente, por exemplo, de tecnologias como, por exemplo, essas cintas peitorais que medem a frequência cardíaca. Para quem essa informação é importante? Para o técnico, para o fisiologista, etc. e tal. Nós queremos um sistema que lhe dê informações para todas as dimensões que estão relacionadas àquela organização esportiva, não é? Então, essa é a segunda dificuldade. Como é que nós criamos a cultura para que as organizações esportivas comecem a pensar na entrada de dados, na digitalização dos processos? E nós estamos, então, desenvolvendo dentro dessa linha de múltiplas entradas e automatização de lembrante. Então, o atleta ele não preencheu aquele dia, então o sistema já manda uma mensagem para ele, olha, você deveria ter preenchido a meia hora, já passou 1 hora, manda uma mensagem para o celular automático. Uma estratégia. O técnico já está monitorando, não só o técnico, o médico, o técnico, o gestor, o psicólogo, se aqueles dados não entraram no sistema. Então, quando o atleta chega no clube no dia seguinte, ele já é cobrado, diz, olha, faltou aqui preenchimento dos seus dados, né? Então, a gente vai criando essa cultura. O que mais que a gente observou? Infraestrutura. Os clubes têm, dos poucos que nós visitamos, tem pouca infraestrutura para fazer esse tipo de coleta de dados. O que nós observamos que acontece? Grande parte dos clubes ainda não tem essa sistematização de métricas, não é? Métricas que eu estou falando em relação a treinamento, não a competição. Porque esse é um detalhe que me chamou a atenção.
Quando eu avaliei entrevistei alguns técnicos, eu percebi mais ou menos a seguinte situação. Nós treinamos o atleta, e daí vamos ver o resultado da competição. Se o resultado da competição foi ruim, então ele valida algumas hipóteses que lhe convêm. Por exemplo, o bloco de partida não era bom, a estrutura do vestiário não estava adequada, o clima estava muito quente, mas aquela mesma equipe, 15 dias depois, vai para outra competição e vai bem, a resposta, a validação é de uma outra hipótese. A validação é, poxa, realmente a nossa prescrição de treinamento está no caminho certo. Ué, não entendi. Então, o que nós estamos fazendo é coletando dados para medir o treino, mas não medir semanalmente ou mensalmente. Eu quero a mensuração diária. Eu quero ajustar o treino de ontem para que ele seja mais efetivo no dia de hoje. Então, nós queremos olhar a nível microscópico, um microajuste, né? E é isso que o sistema está fazendo, já lá na natação do Curitibano. Então, estamos fazendo esse teste para ajustar o sistema e ver como ele funciona. E outro detalhe interessante que eu observei, nos clubes que fazem a mensuração, ainda existe uma cultura grande de uso, por exemplo, de ferramentas como planilhas de Excel. É bacana, não vou dizer que uma ferramenta de Excel não seja uma ferramenta extremamente poderosa, mas nós não estamos falando em preenchimento manual de dados, nós estamos falando em terabytes de dados por hora, por dia. É um número muito grande, que você não tem como preencher automaticamente numa planilha de Excel, e você também não tem como gerenciar aquilo numa planilha de Excel. E outro detalhe muito simples, né? Vejam só, se você tiver uma equipe de alto rendimento dentro da sua organização esportiva, digamos que ela tenha 6 atletas de alto rendimento. Você pode ter 6 planilhas de Excel, uma para cada atleta. E você pode ter uma planilha da equipe. Mas se você tiver 20 atletas, isso já vai ficando complicado. E como é que você cruza dados entre planilhas? Mais complicado ainda. E se você tivesse isso em tempo real, na tela do seu computador, do seu celular, cruzando dados já para você em tempo real, isso seria legal, não é? Seria bem divertido. E é isso que a gente está tentando fazer. Vamos lá, então. E o último problema que eu observei, quando conversei principalmente com a academia, é que não existe uma distinção clara do que a gente faz no clube e o que a gente faz na academia. Então, na academia sempre existe uma tendência a dizer assim, olha, isso não vai funcionar porque a métrica, a forma com que está sendo coletados os dados, ela não é a mais precisa. Não, espera aí. Nós não estamos fazendo uma experimentação científica. Experimentação científica a gente faz dentro de um laboratório acadêmico, porque daí a gente tem um ambiente controlado. Eu controlo as variáveis. Mas na pista, na piscina, no ringue, isso não acontece. Então, a gente tem que tentar desenvolver uma outra estratégia para ter um grau de precisão, mas que seja viável você utilizar no campo, né? Em campo. E como é que a gente fez isso? Cruzamento de variáveis. E isso é muito legal, eu vou mostrar para vocês em seguida, como é que a gente está cruzando essas variáveis. Muito bem. Então, nós avaliamos esses problemas que identificamos e chegamos à conclusão que nós precisamos desenvolver um sistema inteligente, que ele possa compensar, às vezes, a questão de quantificação, não é? de uma métrica. Então, vamos jogar nossas fichas na inteligência artificial. Vamos construir sistemas que aprendam. Vamos contratar uma equipe de especialistas para que ela possa desenvolver algoritmos de inteligência artificial que a sua organização não precise fazer, que a sua organização não precise fazer, que a sua não precise investir nisso, mas que você possa usar. Ela estará disponível, esses modelos de inteligência artificial estarão disponíveis para você selecionar os seus atletas e você fazer uma análise específica, como eu vou mostrar isso funcionando para os senhores. Ou imagine, por exemplo, que se chegam Jogos Pan-Americanos ou uma Olimpíada e nós temos uma equipe nacional. Não seria bacana se o técnico, a equipe técnica dessa equipe nacional, ele pudesse ter os dados da temporada passada desse atleta, de como se comportou a carga interna de treinamento, a carga externa, a monotonia, o strain, se ele tomou medicação, onde ele teve lesão, a parte emocional, toda essa parte descrita para a equipe técnica nacional, seria legal, seria um outro nível, né, de controle. Pois muito bem, quando a gente fala em inteligência artificial ou sistema inteligente, nós estamos falando, grosso modo, de máquinas que aprendem. Primeira coisa que a gente tem que pôr em mente é o seguinte,
Às vezes, na mídia leiga, a gente vê o pessoal dizendo assim, mas uma máquina nunca vai ter aquela questão assim de ter uma visão emocional como ser humano, pintar. Ela vai, é só questão de tempo, não se preocupem. A China já faz isso, né? Mas o ponto principal que eu queria falar a vocês é que nós não queremos isso. Como eu escrevi ali no slide, um avião, ele não voa como um pássaro. Uma máquina, ela também não pensa como um ser humano. Então, ela tem características que nos superam e muito. E outras talvez ainda não, mas vai ter, tá? Não se preocupe, vai ter. Então, qual é o processo que dá vantagem hoje, que nós podemos tirar proveito dessa questão da inteligência artificial? O ser humano, ele geralmente forma o seu conhecimento por experiência e heurística. Experiência é o quê? É a experiência que o senhor tem nas vivências práticas do dia a dia. E a heurística é um processo adaptativo, evolutivo na nossa forma de pensar, que ela se resume a fazer generalizações. Por exemplo, o senhor veio de carro aqui por evento? Não, diga que veio, senão estraga a minha conferência. Veio, o senhor veio. Como é o seu nome? Jair. O senhor Jair veio de carro, felizmente, senão estava frito aqui. Senhor Jair, quando o senhor está vindo de carro e um motorista de táxi ou aplicativo fecha a frente do seu carro, imediatamente o senhor diz assim, pô, esses caras são todos uns... Exatamente, é uma generalização, isso é heurística, certo? Essa é a forma de pensamento, de reflexão natural do ser humano. Agora, as máquinas pensam diferentes. Primeiro, elas têm como subsídio para fazer a reflexão os dados, por isso nós temos que pensar na entrada de dados. E o que elas fazem com esses dados? Um processamento lógico. Então, elas não usam experiência heurística, elas usam um processamento lógico de dados reais. Vamos entender isso de uma forma mais fácil. Eu sempre gosto de pôr o professor Fernando Mesada aqui no slide, porque ele é um cara bonito. Então, vejam só como é que uma máquina pensa. Eu conheço o professor Fernando há bastante tempo, e sei de algumas características dele, que talvez vocês não saibam. O professor Mesada é um cara que tem uma percepção espacial extremamente apurada. É um indivíduo que tem uma coordenação motora de pernas muito boa. Ele tem um refinamento tátil dos pés excelente. A pergunta que eu faço... Lucas, professor Mesadri, ele se enquadra em qual classe? Ele é um atleta ou ele é um atleta do futebol? Atleta do futebol. Exatamente, é isso que um ser humano responde, mas nunca uma máquina. Por quê? Porque a resposta está incorreta? Como assim? Ora, isso é aquilo que nós aprendemos na escola sobre teoria dos conjuntos. Eu te dou um conjunto, atleta, tem todos os atletas. E outro conjunto que está dentro desse primeiro, que tem o atleta do futebol, o atleta do vôlei, o atleta do basquete. Então, vejam que o atleta do futebol é uma subcategoria do atleta. Então, logicamente, o professor Mesadri é um atleta, porque ele pode ser, na verdade, o que eu estava descrevendo, é que ele é um extremo bem-sucedido dançarino. Essas as características dele. Percebeu? Então, a máquina não comete esse tipo de raciocínio. Lógico, né? Vejam outro exemplo. Em qualquer cidade que não seja tão pequena no Brasil, a probabilidade de você, quando for jogar na Mega Sena, sair da sua casa e fazer a aposta, a probabilidade de você ser atropelado é muito maior do que você ganhar o prêmio. Então, se você continuar indo apostar, provavelmente você vai morrer antes de ganhar o prêmio. Por que é que você vai? É probabilidade. É isso que as máquinas fazem. É legal. E um último exemplo ali só, vejam como é contra-intuitivo. Eu te dou dois conjuntos de número. Um deles se chama conjunto dos números naturais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ao infinito. E o outro eu te dou só dos números pares. Qual conjunto tem mais números? E a resposta correta? Nenhum deles. Porque para o 1 corresponde ao 2, para o 2 corresponde ao 4, ad infinitum. Mas é contra-intuitivo. Então, isso é um raciocínio lógico que a gente vê no sistema computacional, não é? Uma outra vantagem que nós podemos explorar desses sistemas é o cruzamento de variáveis que eu tinha comentado com vocês. Esporte, problemas relacionados ao esporte são problemas complexos e indefinidos. O que isso quer dizer? Tem muitas variáveis e nós não sabemos como essas variáveis se interrelacionam. Como é que o VO2 se relaciona com o sexo do atleta? Eu posso usar o mesmo parâmetro para homens e para mulheres? Será que eu posso usar VO2 para homem, mas se for de diferente modalidade, eu uso o mesmo parâmetro? Se for um cara fundista e velocista? Será que o VO2 de um homem, pessoal de Petrolina, um homem velocista da natação, o VO2 varia em relação, por exemplo, a qualquer outra característica, tipo racial? Será que varia?
Então, quando nós queremos cruzar inúmeras variáveis, numa planilha de Excel ou com cálculos estatísticos convencionais, isso não é possível. Então, hoje nós temos a computação científica, que nos permite fazer cálculos que cruzam milhões de variáveis simultaneamente e nos dão uma resposta que a gente sequer pode perceber como seres humanos. Eles conseguem fazer associações, classificações, que nós não conseguimos, é humanamente impossível, mas as máquinas podem. Então, nós podemos tirar vantagem disso. O que mais que nós temos dentro do uso da computação dentro do esporte? Outra vantagem, essa identificação de tendências que eu falei. Quando você faz uma avaliação clássica de um atleta, então você vê o pessoal medindo VO2, medindo lactato, medindo creatina, e você tem ali 4, 5, 6 variáveis, né? Mas um computador, ele mede milhares de variáveis simultaneamente, e isso automaticamente, porque a partir do momento que o indivíduo faz um cadastro lá no sistema, ele já nos informa, é homem ou é mulher? Qual modalidade você pratica? Você se define como velocista ou fundista? E depois ele começa a colocar as variáveis de treino. Quanto você treinou hoje? Qual foi a duração? Qual foi a sua percepção subjetiva de esforço? E o sistema começa a cruzar esses dados individualmente. Vocês vão ver isso funcionando aqui no slide. Não é? Então, essa é uma vantagem que nós podemos aproveitar, porque a partir do momento que nós temos um algoritmo bem treinado, e isso a gente fica fazendo dia e noite, corrigindo o algoritmo e treinando, porque ele tem a capacidade de se autocorrigir e aprender. Quanto mais dados você dá, mais ele vai refinando a sua precisão. Então, imaginem, né, nós podemos ter várias organizações esportivas fazendo parte desse projeto, e nós vamos começando a colocar dados do atletismo, da natação, de homens, de mulheres, do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste, velocistas, fundistas, e o algoritmo vai aprendendo. Imagine isso ser possível de ser compartilhado com cada um de nós. Não é? Isso não pode ser um projeto meu, do CBC, da Federal. Não, isso tem que ser um projeto do Brasil, como é o projeto Inteligência Esportiva, né? É uma coisa que eu sempre falava para o professor Mesada, a gente sempre compartilhou essa ideia. Não, a gente tem que fazer, é um projeto para deixar como um legado, porque hoje a gente está aqui, mas amanhã a gente não está, alguém tem que continuar tocando, senão os projetos morrem, né? Então, essa possibilidade de você colocar muitos dados num sistema bem elaborado e treinado, ele chega num ponto onde a tecnologia se torna onipresente, onisciente e onipotente. Ou seja, ela está em todo lugar, ela tem a ciência melhor do que o técnico, melhor do que o atleta, sobre as condições dele, né? E ela é onipotente. O que é onipotente? Né? É o poder de aplicação da tecnologia. Vejam, por exemplo, a China atualmente, dando um exemplo disso, né? O governo chinês, ele tem um sistema baseado em 3 pilares de controle social, né? Primeiro, reconhecimento facial. As cidades têm câmera e reconhecem você, mesmo que você use máscara, óculos, peruca, te reconhece. Segundo processo, controle social, comportamental. Tudo que você põe na internet, você fala em telefone, o sistema, então, ele capta e começa a fazer um perfil da tua ideologia política, religiosa, do teu comportamento, quem são seus amigos, sua rede de relação. E o terceiro pilar, mais interessante, é o controle dos bônus que o governo dá à população. Então, se você não estiver de acordo com o que se espera, o que o governo espera, eu corto seu bônus social. Você não pode conseguir um emprego, andar no transporte público, solicitar um documento. Então, não preciso mais ir com a tropa na rua para fazer a repressão de uma manifestação, por exemplo. Então, isso é uma onipotência, né, da tecnologia atualmente. Então, essas grandes nações têm, e o Brasil também caminha nesse sentido, e todas as nações, né? Muito bem. E o ponto final, assim, desse processo é o que a gente chama de singularidade, né? Em que momento a inteligência artificial passa a ser a suprema em relação à humanidade, né? Isso provavelmente não está relacionado a esse tipo de tecnologia que a gente usa hoje, né? Que vocês ouvem inteligência artificial, aprendizado de máquina. Não. Essa é fake. Mas a computação quântica, que é o próximo passo, a partir do momento que um dos países tiver o domínio dessa tecnologia, no momento inicial ele quebra todas as senhas que vocês puderem imaginar a nível mundial, né? O sistema de senhas acaba, sistema bancário, tudo, né? Então é uma grande corrida aí, né? Então a computação quântica associada à inteligência artificial,
é o que provavelmente se estima assim do que se chama de singularidade, né? Essa linha de corte, né? Muito bem. É lógico que a tecnologia ela também não traz só benefícios, mas também traz uma série de questionamentos que a gente já vive no dia a dia, né? O doping tecnológico. Eu fornecer tecnologia para uma instituição, uma grande instituição, e uma pequena que não tem acesso. Isso é um fair play? É um jogo justo, não é? A competitividade na infância, hoje nós temos sites que fazem um ranqueamento em idade precoce, né? A que nível a gente está, como falou a nossa colega psicóloga ontem, a que nível a gente está colocando essas crianças que estão em fase de formação, né, impressão? E só para ilustrar, eu pus aquele bichano ali do lado, que é o Alien, o oitavo passageiro, só por uma curiosidade, o primeiro ransomware, que foi um vírus de computador que exige resgate, ele foi criado por um biólogo, baseado no filme O Oitavo Passageiro, onde o biólogo disse assim, poxa, é melhor deixar o bicho do que tentar tirar ele da vítima, que ele está lá estrangulando, né? Porque daí a vítima morre. Então, ele fez um sistema baseado na mesma lógica. Foi o primeiro vírus de computador programado com base nesse filme. E, como eu estou falando a vocês, essa democratização, ela só é possível quando nós temos parceiros envolvidos, pessoas visionárias. Ninguém consegue fazer isso sozinha. Então, não posso deixar de citar a inteligência esportiva e toda a equipe. O Grupo Prática Clínica é a nossa base de ciência e tecnologia, onde a gente compra tecnologia, desenvolve, contrata profissionais para dar o start, né? Novamente, o Comitê Brasileiro de Clubes, agradeço o Matheus, particularmente, que é uma pessoa que há bastante tempo a gente já troca ideias aí, né, Matheus? Sempre bastante produtivo. Ao Departamento de Natação do Clube Curitibano, que nos permitiu fazer esse laboratório inovador, principalmente na pessoa do Dr. Eone Aragon. E a Polar Biosinais, ela já nos deu uma sinalização que tem disposição para oferecer os equipamentos e biosensores para as organizações parceiras. Agora, especificamente sobre o projeto. Quando a gente fala de desenvolvimento de um projeto, ele não é uma aventura que a gente vai tentar fazer, mas é a construção de um conhecimento teórico bastante robusto, que a partir daí desse conhecimento teórico é que a gente vai desenvolver a parte prática. E nós, então, pensamos nesse desenvolvimento com algumas premissas básicas. Em vez de você pensar numa organização desenvolvendo seu próprio sistema, nós imaginamos o mesmo processo do inteligência esportiva. Uma central, onde os dados estão, e essa central, ela compartilha dados de modo multidimensional. Ou seja, não só dados que fornecem informação ao atleta, de treinamento específico ou ao técnico, mas podemos ter dados sobre a equipe em relação ao clube, ou esse conhecimento podendo ser acessado em tempo real a uma universidade. Que tal a gente pegar os dados do atleta ou de uma equipe e produzir trabalhos de mestrado e doutorado? Porque o clube não vai fazer isso, mas a academia é especialista nisso, e ela tem esse acesso em tempo real. Eu não preciso ninguém pegar, levar lá na academia. Não, ela já tem esse acesso. Ou mesmo as entidades que gerenciam o esporte, podendo ter um controle para a formação de uma equipe nacional, a gente começar a comparar técnicas de treinamento, tudo o que vocês podem imaginar. É ilimitado, não é? Então, essa é a ideia, o núcleo básico da ideia. O que nós já fizemos hoje? Nós temos 3 pedras angulares. Automatização de processos. Não fazer de forma manual. Então, o atleta é o detentor dos dados dele. Então, ele pode dar acesso ao técnico do clube, ao médico do clube, ou algum outro médico que o assista. E se ele mudar de clube, ele pode cancelar o acesso de um e dar acesso ao outro. E se ele for convocado por uma equipe nacional, ele pode abrir os dados para aquela equipe. E o treinador terá todos os dados da temporada, históricos em tempo real, de todos os atletas que ele desejar. Já está feito. É um sistema que a gente toma muito cuidado com a parte de segurança, oferece os dados históricos, como comentei com os senhores, e essa possibilidade de compartilhamento. Eu, clube, não quero compartilhar meus dados. Pense bem. Há uns anos atrás, eu fui convidado por um evento da ABIN, Agência Brasileira de Informação, onde foi discutido conhecimento sensível e conhecimento perigoso. Aqui no sistema, a gente está colocando também o conhecimento estratégico. O que isso significa? Conhecimento sensível é aquele que tem valor comercial. Conhecimento perigoso, tipo genética, etc. e tal, é um conhecimento que, além do valor comercial, ele pode causar alterações em meio ambiente, epidemias, coisas do gênero.
E o conhecimento estratégico é esse que nós estamos comentando aqui. E se eu pudesse, clube, como por exemplo, eu estava falando com o professor Lucas do Santa Mônica, ele me disse, temos algumas áreas como a natação, que o Santa Mônica é mais um clube de formação. Mas o curitibano tem uma equipe de alto rendimento. E se curitibano, só fazendo hipótese, não estou dizendo que isso está acontecendo e eu nem tenho essa prerrogativa, estou só fazendo hipóteses. E se o curitibano e o Santa Mônica fizessem uma parceria, onde o Santa Mônica é o formador de uma modalidade e colabora com a competitividade do clube curitibano. E o curitibano pudesse estar acompanhando esses atletas em fase de formação ainda. Ou o professor Lucas pudesse ver os resultados do atleta que ele formou na base, depois no tempo competitivo desse atleta. Isso é possível, não é? Então, isso é uma troca estratégica de dados. E isso é livre para o clube, ele pode dar acesso ou tirar acesso no momento que ele quiser. A parte de inteligência artificial nós já estamos avançando, vou mostrar já pelo menos um algoritmo para vocês, não é? E eu contratei algumas pessoas lá da Harvard Medical School para fazer toda a parte de DNA, os algoritmos de DNA a gente já avançou também. E depois, já trocando ideia com o pessoal da Polar, nós queremos fazer a entrada de dados por biosinais, biosensores. Então, a gente também vai ter essa possibilidade de jogar esses dados com maior precisão dentro do sistema. Essa metodologia, ela difere um pouquinho da metodologia clássica. Veja, por exemplo, aqui, eu estou dando um exemplo da métrica do volume máximo de oxigênio, capacidade que o teu organismo tem de utilizar oxigênio para fazer atividade física. Você veja, isso é uma única variável, bacana, é o padrão ouro para esse tipo, mas ele nos dá apenas uma variável. E o que nós usamos dentro da tecnologia é, por exemplo, uma rede neural artificial. Isso é muito legal. Por quê? Porque ela simula o cérebro humano. Cada bolinha dessas aqui, ela representa um neurônio. Ela funciona exatamente como um neurônio do nosso cérebro, só que na área de computação a gente chama de perceptron, é um neurônio artificial. Então ele recebe cada variável, não é? E ele faz uma interpretação, e se essa interpretação, esse sinal for forte o suficiente, ele passa para o próximo neurônio, e assim eles vão fazendo um cruzamento. Para os senhores terem uma ideia, quando a gente faz o desenvolvimento de uma RNA, rede neural artificial simplesinha, ela tem, às vezes, em torno de 12 mil neurônios, 12 mil perceptrons. O ChatGPT, para te dar uma resposta, ele pode usar até 175 bilhões de neurônios. Por isso a gente diz que é uma caixa preta. A gente não sabe o que acontece aqui dentro, como ele cruza essas variáveis. Não temos ideia. E ele nos dá, então, um resultado sobre uma classificação, um risco de lesão de atleta, o que vocês puderem imaginar. Esse tipo de metodologia nos permite, então, chegar ao que a gente quer, individualização. Por exemplo, nossos algoritmos, eles diferem, eles distinguem o que é formação e o que é preparação do atleta. Formação, para nós, é antes da puberdade. Por quê? Porque é um indivíduo que não tem maturidade, não importa o quanto de carga de treinamento você coloque na prescrição desse atleta, ele ainda não tem um sistema musculoesquelético, sistemas enzimáticos, cardiorrespiratório desenvolvido. Então, ele não vai ter a expressão de um atleta, por exemplo, já em fase de preparação. Passou a puberdade, o indivíduo já é um organismo adulto, então nós passamos à fase de preparação. Nosso algoritmo consegue interpretar de formas diferentes, como eu vou mostrar isso para vocês. Na preparação, nós não temos, então, essa fase que é o crescimento e desenvolvimento corpóreo dentro de parâmetros genéticos pré-estabelecidos. Ele vai expressar ao menos o mínimo que ele recebeu na loteria genética e nunca mais do que o máximo. Mas aonde ele vai, então, crescer e se desenvolver nesse parâmetro? Depende, então, da tua prescrição de treinamento visando um atleta em formação. Porque se você aumentar o número de risco de lesões, de problemas emocionais, em decorrência de um atleta overtraining aqui, você vai ter, então, uma expressão desse crescimento e desenvolvimento dentro de um parâmetro, de um limite genético menor. A partir do momento que esse indivíduo vira um adulto após a puberdade, então, você tem uma fase de preparação. Na preparação, nós não temos mais crescimento e desenvolvimento, mas apenas adaptação e remodelação a estímulos externos, como estímulo físico. Ou seja, teu músculo, vou na academia e começo a fazer exercício, eu estou fazendo o quê? Crescimento de fibra muscular? Não, estou fazendo hipertrofia. E se eu parar de fazer o exercício, em 3 semanas eu tenho o quê? Atrofia. Mas esse sistema muscular está inserido aonde? No sistema esquelético. Então, quando eu tenho o estímulo externo do exercício, o osso faz o quê? Ele remodela. Por qual processo? A posição óssea.
cálcio e fosfato. Se eu parar de fazer, ele remodela de novo por reabsorção óssea. E essa é uma dinâmica, então, que a gente faz na fase de preparação. E o algoritmo começa a entender isso. Para daí a gente chegar, então, na precisão. Então eu vou prescrever um treinamento para um velocista ou para um fundista? Então, meu algoritmo começa a dizer assim, é velocista, eu tenho que ficar mais atento ao biotipo e ao metabolismo energético, mas se for um fundista, eu já vou ter mais importância na fisiologia e no metabolismo aeróbico. E, por exemplo, na natação, né? Então, se for velocista, o algoritmo já começa a focar em arresto e velocidade contra a propulsão e resistência do fundista. Então, a gente começa a ter um nível de precisão com uma grande quantidade de dados que é simplesmente impossível para o ser humano controlar. E o ponto final do paradigma que a gente adota na programação é esse aqui. Na computação clássica, geralmente você entra com os dados e tem umas regras. Já vi aquelas fitinhas que o pessoal põe para frequência cardíaca, né? É esse tipo de sistema. Por quê? Porque o sistema capta os dados da frequência cardíaca e daí ele cruza com umas regras que o fabricante já coloca, por exemplo, de zonas de treinamento. Se a tua frequência cardíaca estiver em algum nível, o sistema vai dizer, a zona de treinamento do seu atleta está aqui, aqui, aqui ou aqui. Não é? Ele sai com essa resposta. Nós invertemos esse processo. Então, nós entramos com os dados e com a resposta. E daí o computador me dá a regra. Não entendi. Pense bem, veja que legal isso. O atleta está sendo acompanhado lá na natação do Clube Curitibano. E depois que eu acompanho ele uma temporada inteira, eu sei quais atletas se lesionaram. E tenho todo o acompanhamento dele, se ele teve um overtraining, undertraining, tenho todos esses dados. Então, a máquina já sabe, esse cara se lesionou, não é? Com esse tipo de treino. E ele me dá, então, uma regra para melhorar essa prescrição de treino especificamente para aquele atleta. A gente inverte a lógica. Na prática, para finalizar, algumas telas do sistema, e aí a aplicação dessa teoria que eu passei aos senhores. Por exemplo, essa tela aqui, ela representa a composição corpórea, cada barra representa um atleta. E cada alteração de cor aqui representa o tecido adiposo, tecido muscular, tecido esquelético. Na fase de formação, antes da puberdade, o técnico, o médico, o fisioterapeuta, etc. e tal, o fisiologista, ele pode então, por exemplo, acompanhar alterações na formação. Como assim? Imagine uma menina na faixa etária de 9, 10, 11 anos, pré-puberal. O que acontece nessa fase? A menina ganha massa adiposa. Por quê? Porque é um período chamado de repleção. Ela tem que ganhar energia, tecido adiposo é energia, para daí entrar no estirão de crescimento na puberdade e usar essa energia. Se nós fizermos uma prescrição de treinamento intensa, achando que esse tecido adiposo é um ganho de peso, nós vamos tirar essa possibilidade da expressão máxima de crescimento que esse atleta ou essa atleta poderia ter. Então, o algoritmo detecta isso. Agora, se for na fase de preparação, o indivíduo já é adulto, nós fazemos uma prescrição de treino, por exemplo, uma prescrição para ganho de massa muscular, e vemos a alteração, se esse atleta ganhou massa muscular em detrimento de tecido ósseo, em detrimento de tecido adiposo ou não. Então, vejam que diferentes situações individuais, o sistema dá diferentes respostas. Não é? Essa aqui é uma tela que a gente acha bem legal, que é a questão de você dar o dado para a sua equipe técnica em tempo real. Então, eu quero que o atleta saia da piscina hoje e em meia hora o técnico e toda a equipe já tem os dados sobre aquele atleta, para que ele possa ajustar a prescrição no dia seguinte. E esse aqui é um tipo de gráfico de periodização, ou seja, da temporada inteira. São os dados reais lá da natação do Curitibano. Vejam, por exemplo, esse gráfico mais longo. Cada uma dessas bolinhas é um atleta do alto rendimento. Então, vocês vejam que a prescrição de treino foi dada para aquele atleta num dia, e teve algum atleta que foi overtraining, né? Olha só. E outros undertraining. Agora, o técnico, quando ele passa o cursor em cima dessa bolinha, ele já aparece o nome do atleta, a carga aguda crônica, a data de coleta do dado, e os atletas que estão aqui nessa área justaposta ao gráfico azul, são os atletas que tiveram o melhor aproveitamento da carga prescrita de treino. Tudo isso em tempo real. Não é? Aqui eu estou mostrando estático, não é? Mas, se vocês quiserem ver, depois eu vou estar aqui no evento, eu ligo o computador, mostro isso funcionando e mostro outras ferramentas de inteligência artificiais muito legais. E o último slide aqui, que eu mostro a vocês, que também são os atletas lá da natação do Curitibano, é um algoritmo de inteligência artificial que classifica a resposta
dos atletas em relação à prescrição de treino. Aqueles que tiveram uma homogeneidade, ou seja, se comportaram, a carga interna de treinamento foi similar. Então, os técnicos fazem o quê? Começam a dividir a equipe, que antes era homogênea, em grupos de treinamento específico. Ou aquele atleta que teve um overtraining, no dia seguinte ele já tem ou a remoção de parte do seu treinamento, ou alguma alteração. Agora, pensem que legal. E se eu puser simplesmente mais um medidor de frequência cardíaca, no dia seguinte de um atleta que apareceu no gráfico com overtraining? Eu posso pedir para ele treinar com aquele medidor de frequência e ainda cruzar mais variáveis. Então, é infinita a possibilidade, não é? Gente, eu tentei trazer muita informação, meu tempo é curto, falei rápido, tentei passar uma visão geral para vocês das possibilidades, mas, sobretudo, de dizer que a gente pode fazer isso em conjunto. Essa é a intenção, não é? Porque se a gente puder compartilhar um sistema desse porte, nós temos muito mais poder e nós temos um outro patamar, digamos assim, de controle do esporte brasileiro. Essa é a nossa proposta, a nossa intenção e o conhecimento que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ultimíssima coisinha. Vocês receberam, quando chegaram ao evento, uma sacolinha com um formulário para avaliar as conferências. Se vocês avaliarem mal minha conferência, eu vou descobrir quem você é. Eu vou te achar nas redes sociais. Eu vou transformar a tua vida, tá? Então, prestem bem. Obrigado. Muito bem, nós que agradecemos. Tem uma pergunta aqui que a plateia encaminhou. Pois não. Alain Monteiro, do Cerrado Basquete. Qual a proposta para as modalidades coletivas em termos de análise das variáveis? Geralmente utilizam... Não consegui entender. Valências? Utilizam valências. Valências, estratégias, táticas e técnicas. Tá. Então, a questão é qual a proposta para as modalidades coletivas em termos de análise? A base não muda, não é? Por exemplo, no sistema, eu não mostrei aqui quase nada do sistema, apenas passei uma ideia. Mas, por exemplo, nós temos a gente chama de dimensão. Deixa eu fazer uma descrição breve assim, das dimensões, que daí vocês entendem os dados que nós recebemos no sistema. Primeira coisa que acontece é o indivíduo fazer um cadastro, não só o atleta, o gestor, o médico, o técnico. Então, nós temos esse painel. Como eu falei aos senhores, quando o atleta faz o cadastro, ele já tem a informação, por exemplo, que sexo ele é, qual é a idade, ou seja, a categoria, se ele é velocista ou fundista, qual modalidade, o sistema já começa, já entendi como eu vou individualizar. Depois ele faz o quê? A cada início de temporada, é o que nós fizemos agora lá no Curitibano, nós fazemos toda a parte de antropometria. Então, a gente mensura comprimento de perna, braço, tronco, envergadura, O sistema já, peguei, já sei que isso aqui é uma criança ou é uma fase de preparação, um adulto, e ele tem essas medidas, e os resultados dele começam a ser cruzados com variáveis antropométricas. Depois a gente mede as valências. Então, eu quero saber, as valências são o que a gente mede? Resistência aeróbia, anaeróbia, força, potência, flexibilidade, coordenação. E isso a gente dá a opção para o técnico medir conforme a necessidade. Então, se você quiser fazer um período específico de preparação para alguma competição, você pode medir as valências naquele momento, fazer o treinamento específico e medir depois. Você tem termos de comparação daí. Se você quiser medir só no início de uma temporada, você define, o técnico define, não é? Então, do mesmo modo que vocês fazem a avaliação das valências, etc. e tal, nós só incluímos elas no cruzamento de dados do sistema. Não sei se era mais ou menos essa a dúvida. Muito bem, tem mais uma pergunta do professor Luiz Carlos Neri, da Universidade de Évora, de Portugal. Ele fala o seguinte: professor Alcion, parabéns pela brilhante apresentação. Obrigado. Você ofereceu relevantes conhecimentos de aplicação prática, fundamentada pela ciência, e pergunta como você propõe a aplicação deste novo olhar da aplicação científica no esporte brasileiro. Eu acho que a base, até foi um detalhe que eu sempre coloco na conferência, é ciência e tecnologia. Primeiro, a base é científica. Tudo que nós conseguimos fazer dentro do desenvolvimento de um sistema tecnológico, se ele não tiver uma fundamentação científica sólida, não funciona. Por isso a participação da academia é muito importante também, não é? E eu acho que hoje, eu não sou da área de esporte, nem muito menos da área de tecnologia, nada disso. Estou só mentindo aqui para vocês. Mas, eu acho que hoje, no nível esportivo, onde a gente
batalha por detalhes, né? Décimos, centésimos de segundo, qualquer ganho de informação, e principalmente quando essa informação ela oferece várias dimensões que você pode obter vantagem de preparação, de precisão, eu não vejo outro caminho. Não vejo outro caminho para você conseguir melhores resultados na expressão da potencialidade humana, não é? Então, eu acho que ciência e tecnologia hoje são duas ferramentas que todo mundo, a nível global, está muito focado. Muito bem, assim eu agradeço. Aquelas perguntas que ficaram sem ser respondidas, ou quem tiver algum questionamento, pode aí procurar o professor, que ficará ainda com a gente um pouco, e a gente encaminha também, tá? Uma salva de palmas, por favor, professor doutor Alcion Silva. Muito obrigado, parabéns aí pela sua exposição aqui com a gente.